Continuamos com a sequência didática 6, da qual já vimos o expressionismo abstrato e a pop art na aula passada. E hoje então falaremos da op art, que vem de optical, arte óptica, e da arte cinética, que vem de movimento, certo? E ainda veremos na próxima aula artistas brasileiros, são vários artistas que estão citados no capítulo correspondente do livro didático, e deixaremos então os artistas brasileiros para a próxima aula. Aqui já na capa uma obra de Victor Vasarely, um dos principais artistas do op art, onde já se vê esse efeito de movimento e, apesar da dureza geométrica do trabalho, essa sugestão de dinamismo. Vamos aos nossos textos. A expressão op art está resumida do inglês optical art, arte óptica. Representa um mundo instável, que não se baseia apenas na percepção visual, mas advém da própria modernidade, da psicologia, da ciência e do desenvolvimento tecnológico. A popularidade da op art pode ser vista como uma convergência das preocupações contemporâneas relativas ao futuro da ciência e da tecnologia na década de 60, e é descrita como uma arte científica e tecnológica. Vamos ver nessas obras, meus caros alunos, que o objetivo delas é realmente questionar a natureza da percepção. Então, esses artistas, como vimos no caso do expressionismo abstrato e da pop art, eles não vêm do nada. Eles seguem uma sequência, muitas vezes, no caso dos artistas da op art, derivada do design, certo? É uma arte muito mais associada às artes decorativas, vamos ver essas artes aplicadas em espaços e arquitetura, do que numa simbologia ligada à história da arte, certo? Então é um movimento muito moderno, associado às questões tecnológicas, como veremos, e que na arte cinética leva ao extremo uso da tecnologia, como veremos nos artistas a seguir. Então vamos começar pelo mais importante artista da op art, Victor Vasarely, húngaro, considerado o pai da op art, um dos fundadores da arte cinética. Norteado pelos princípios da escola Bauhaus, já vimos essa escola quando falamos das vanguardas na Europa, vanguarda na área do design, da arquitetura e da arte, certo? Formada na Alemanha, mas com expansão e diversas afinidades nos Estados Unidos e em vários outros países. Então, Vasarely, norteado pelos princípios da escola Bauhaus, cria representações geométricas abstratas que sugerem movimento. Explora o conceito de que o movimento depende da apreensão, do ato de olhar. O olhar participa da percepção dessas obras, não é passivo. Então, começamos aqui, sempre em ordem cronológica, com os trabalhos realizados no contexto da Bauhaus. Vemos aqui que são estudos feitos sistematicamente, certo? Não é uma obra expressiva, mas ele está apenas pesquisando, elaborando sua linguagem a partir de contrastes de cor, de simetrias, de formas geométricas. Então vamos vendo a evolução do seu trabalho. Aqui ainda com o sentido figurativo, à esquerda temos um arlequim, que aparece como algo apenas dinâmico, uma forma estruturada pelos pequenos quadrados, certo? Que com sua deformação espacial configuram a figura. E essas zebras famosas ao lado, também puramente linear, né? Puramente geométrico, chamemos assim, mas ainda ligado à figuração. E vai se descolando dessa figuração Vasarely, e vemos nesse trabalho chamado Mar Caribe, talvez ainda alguma sugestão de horizonte ou de mar, mas com certeza vai se afastando cada vez mais da figuração, e vamos vendo já aqui trabalhos de natureza puramente abstrata. Quero chamar a atenção já desde esse momento para o fato de que todos esses artistas trabalhavam antes da existência do computador e de impressoras e de todos os elementos técnicos que hoje em dia são normais. Então, para mim, que sou dessa época também, e isso que eu gostaria de passar para vocês, esses trabalhos, além de tudo, têm a dificuldade técnica de sua elaboração, não somente de sua execução manual, mas do desenho, feito a partir de deformações do espaço e de questões geométricas bastante complexas. Então, não havia computador, insisto. Esse tipo de trabalho era visto, compreendido, percebido como algo extremamente novo e que continha uma dificuldade formal de elaboração muito grande.
Então, vemos aqui que é quase um método, porque ele multiplica, né, de algum modo espelha, num momento o espaço se contrai, no outro se expande. Então, são quase que métodos racionais que ele aplica na elaboração da imagem. E, em ordem cronológica, continuamos. Essa elaboração das imagens vai se tornando cada vez mais complexa, mais rica. E nesse caso, por exemplo, é muito interessante porque vemos estas sombras pintadas, sugerindo a tridimensionalidade nesse trabalho, que tem uma certa alegria e sempre chama atenção para vocês, até um certo humor nessa desconstrução, certo, da imagem. Então, como dizia, temos sombras pintadas, mas aqui fora do quadro temos sombras que são projetadas pela própria estrutura do quadro, pelo seu relevo. Então, essa distorção óptica é explorada aqui também pelo efeito da sombra, pela sugestão da sombra, e não somente pela geometria, que vai se tornando algo cada vez mais sofisticado no trabalho de Vasarely, por conta de uso de tons, de cores e a sofisticação mesmo, a delicadeza dessas estruturas, chegando a uma enorme sofisticação. Insisto que esse tipo de imagem é muito mais próximo do design do que da pintura. E vamos ver esses trabalhos de muitos desses artistas aplicados e usados no contexto da arquitetura e da decoração. São obras de caráter gráfico mais do que pictórico. Se pensamos novamente que não havia computador, talvez conseguimos perceber a riqueza e a novidade que era esse tipo de estrutura visual. Esse é o trabalho que usamos na capa, evidentemente com um efeito de distorção impressionante e, como já dissemos, cada vez mais complexos. Aqui, já em 1973, é como se ele recuperasse um pouco a linguagem da arte popular, nos lembra imagens de circo, talvez, uma questão menos racional e mais emotiva. Vimos formas parecidas no construtivismo brasileiro, de um Volpe, por exemplo. E vamos chegando ao fim, então, do trabalho de Vasarely, com essa recuperação da cor e até uma certa simplificação que, de algum modo, até enriquece o trabalho, por conta da percepção da cor e da riqueza da cor nessa composição. E, evidentemente, gráfico, sugere quase que letras ou números, com o seu efeito ricamente decorativo. A outra artista citada no nosso livro também, além de Vasarely, é Bridget Healy, pintora inglesa, uma das maiores expoentes da Op Art na Inglaterra. E, talvez devido à sua condição feminina, seu trabalho está mais baseado em ritmos da natureza, como água e o vento sobre a relva, como está dito nos sites que estão aqui como referência para quem quiser pesquisar mais. E vou chamar a atenção para a questão da arte gráfica, em oposição, em comparação com a arte pictórica. A arte gráfica, ela basicamente não está sujeita a uma moldura, a uma estrutura fechada, que seria o quadro. Ela parece permanecer livre sobre um fundo branco. É uma das características da ilustração da arte gráfica. E aqui vemos então essas qualidades claramente expostas nessa gravura, nesse desenho de Bridget Healy, usado aqui na capa. Vamos ao texto. As pinturas de Healy são inspiradas nos elementos naturais, tais como corrente de água, o efeito do vento na relva, ou em sensações físicas. Suas pinturas têm o objetivo de incentivar uma nova maneira de ver a natureza. Como ela mesma diz aqui, citada, eu desenho a partir da natureza, trabalho com a natureza, embora em termos completamente novos. É a busca por uma harmonia oculta, de certo modo, quase musical, como já falamos quando comentamos a arte abstrata e a pop art. Então, em ordem cronológica, vemos o trabalho dela ainda figurativo, mas claramente já buscando a síntese de ritmos presentes na natureza, tanto na cor quanto na forma. E aqui ainda com um título que sugere figuração, beijo, esse contato que existe, não existe, está prestes a acontecer, certo? É uma abstração tátil, uma abstração sensível. E caminha em direção a essas questões visuais que sujeitam o olhar, de algum modo nos exigindo participar
porque percebemos que a forma sugere dimensões e dinamismo, trabalhos muito ricos visualmente, como esse que chama hesitação. É um movimento que está sugerido apenas por esses pequenos círculos coloridos, certo? E insisto, sem computador. Ondas inspiradas na natureza, como já está dito. Trabalho de grande riqueza visual, parece que tem movimento, o olho realmente trabalha quando vê uma obra dessas. Imagem utilizada na capa, seu portfólio dominante azul. E o trabalho segue nessa linha decorativa, parece quase um papel de parede, e de fato vai ser utilizado, como aqui no Hospital de Liverpool, certo? Com essa função decorativa, por conta das cores, da estrutura da forma, essa estabilidade que sugere calma, certo? Tem toda uma função essa decoração no hospital. E aí vemos então seu trabalho evoluindo para uma qualidade de cor cada vez mais rica. Aqui ela participa das Olimpíadas de Londres de 2012, disse que sugerindo as raias da natação e as corridas, certo? Os limites. É um trabalho puramente abstrato, mas que por conta de sua alegria, de suas cores, transmite uma energia, transmite uma qualidade que nesse caso pode ser associado à Olimpíada. E quero dizer a vocês, meus caros alunos, que há uma infinidade de artistas que trabalham nesse sentido da arte mais óptica do que qualquer outra característica. Então aqui estou citando o italiano Piero Dorazio, Omar Raio, que trabalha nos Estados Unidos, Rafael Soto, importantíssimo artista da América Latina, se não me engano colombiano, onde todos trabalham a seu modo com essa ideia da ilusão, essa ideia de uma estrutura na qual o olho participa na compreensão da imagem, certo? E não podemos deixar de citar, quando estamos falando de ilusões ópticas, do grande artista holandês Escher, que muitos de vocês devem conhecer. Chama atenção para essa espécie de cachoeira, waterfall, que desce e sobe ao mesmo tempo, numa transformação visual absurda, certo? Então, artista gráfico holandês famoso por suas obras com construções impossíveis, metamorfoses e explorações do infinito. Vou mostrar apenas algumas, o link está aí para quem quiser buscar mais imagens em ordem cronológica. Vemos aqui sua riquíssima expressão de movimento, de espaço, de dimensões, certo? Chama atenção para essa figura lá no alto da torre, festejando a altura. Como eu sempre digo a vocês, o personagem é o próprio artista. E essa figura que se dissolve na geometria enquanto desce essa escada, os trabalhos do Escher são muito impressionantes. E observamos que essa forma geométrica já está presente aqui no chão dessa edificação, desse edifício. Essa imagem também é chocante, répteis. Ela sugere movimento com essa espécie de jacaré, esse réptil que passa por formas geométricas e se inclui novamente nessa estrutura desenhada, sendo sugerido aqui que ele entra e sai de uma estrutura bidimensional, certo? E entra na tridimensionalidade. Escher é famosíssimo, mãos se desenhando. Esse trabalho é muito chocante também, com essas escadas que sobem e descem simultaneamente. São construções que desafiam a lógica e o pensamento, são paradoxos visuais. E citado em nosso livro, Alexander Calder, importantíssimo, inclusive pela relação que tem com o Brasil. Nesse capítulo 29, né, além da arte moderna, há uma pequena caixa que se chama Diálogos, né, quando se destaca alguma coisa no nosso livro didático, onde se comenta que Calder esteve no Brasil. E diz, possivelmente o Brasil foi, depois da França, o país com o qual o artista mais esteve próximo ao longo da vida. Foi uma relação de mais de 3 décadas, esteve no Brasil 3 vezes. Ele tem uma lista de pessoas nas suas memórias, conheceu de Getúlio Vargas a grandes artistas, músicos, samba, adorava o samba brasileiro. Quero destacar aqui, meus caros, um pequeno trecho desse texto do nosso livro didático. Pode-se dizer que a convivência de Calder deu-se dentro do espírito da informalidade e cordialidade brasileiras. Sempre busco destacar esse elemento de alegria, cordialidade, vitalidade da nossa arte, elementos que sempre
foram valorizados ao olhar estrangeiro e que de algum modo constituem, desde a Batalha de Guararapes, de Vítor Meirelles, elementos constitutivos da nossa identidade, a união, a cordialidade, a alegria, certo? Que nesse caso também fascinaram Alexander Calder. Vamos aos nossos textos. Estadunidense, depois de uma visita à Grã-Bretanha, fixou-se em Paris, onde conheceu surrealistas e dadaístas, componentes do grupo de design de Estilo, que é o Estilo. Em Paris construiu um circo em miniatura. Vamos ver algumas obras desse circo, são fascinantes, com animais de madeira e arame. Seus espetáculos eram assistidos por artistas intelectuais importantes. Fez uma grande amizade com Miró, que já vimos influenciou o expressionismo abstrato americano e também o trabalho desses artistas da Op Art, como Calder. Foi o primeiro a explorar o movimento na escultura e um dos poucos artistas a criar uma nova forma, o mobile. Criador também dos stabiles, sólidas esculturas fixas, e os móveis, placas de discos metálicos unidos entre si por fios que se agitam, tocados pelo vento, produzindo espontaneamente variadas formas. Aí está então, em ordem cronológica, seus trabalhos de escultura. Chamam atenção sempre para a qualidade de humor que se desenvolverá até mesmo nas obras abstratas, por conta da leveza, das cores. Então aqui, pato e cachorro. E como pintor, já vemos, apesar do seu foco na vida moderna, construção, navios, vida nas cidades, parece que o seu olhar é atraído pelas estruturas, certo? É quase abstrata a sua imagem, né? Suas imagens, mesmo ao retratar cenas do cotidiano, mas parece já estar em busca da abstração. E aqui os trapezistas voadores parecem já anunciar os seus móveis, que virão junto com o desenvolvimento do seu trabalho. Movimento, leveza, essas estruturas que ele criará também nas esculturas estáveis, os estabiles. E aí temos então os arames, que são trabalhos conectados com o seu circo, certo? E vemos como são quase desenhos de linha, com grande leveza, humor e graça. Né? Temos aqui acrobatas, um cavalo, uma vaca e essa incrível caixa com peixes, Goldfish Bowl, esse aquário, né? Tão desenhado com arame. E vamos vendo a evolução em direção à tridimensionalidade, a escultura, tanto nos desenhos quanto nessas esculturas feitas com arame, e bolas e círculos. Aqui desenhos muito relacionados com a arte de Miró, apesar da estrutura que vai derivar em esculturas, já está manifestando aqui um caráter mais de escultor do que de pintor ou desenhista. Então, continuamos em ordem cronológica, vamos vendo essa evolução, o uso do espaço, né, com esses elementos que antes eram desenhados, se transformando em móveis, em esculturas, com diferentes materiais, inclusive madeira. Ele faz muitas joias e usa pedras preciosas, arames, um artista de grande versatilidade. E vamos chegando então aos seus trabalhos mais conhecidos. Aqui é uma maquete à direita, de trabalhos que ele vai realizar em grande escala, e a mais típica estrutura de mobile, que em movimento alcança uma graça, uma leveza, a imagem aqui apenas sugere. E Calder vai realizar decoração de carros, decoração de aviões e esculturas em grande formato com esse caráter decorativo, certo? Então, é um artista que vai encontrar a aplicação do seu trabalho em diferentes usos industriais, inclusive, como nesse espaço enorme de exposições e apresentações, com um efeito acústico, aproveitado com suas formas abstratas, e ocupando aqui espaços públicos importantíssimos em vários lugares do mundo. Aqui a inspiração de Miró, evidente, artista espanhol do qual já falamos muito. Novamente a inspiração de Miró, apesar da estrutura metálica gigantesca, aí está presente essas formas muito simplificadas e vivas de Juan Miró, algumas das grandes e importantes obras de Alexander Calder, e até aviões foram pintados por ele que alegravam os aeroportos do mundo. Fechamos então a Op Art e rapidamente vamos falar da arte cinética. Não está nesse momento no capítulo 29 citada.
Haverá um capítulo sobre arte brasileira, onde ainda se falará de artistas brasileiros que trabalharam com arte cinética. E vamos lá, vou mostrar para vocês um rápido vídeo fechando a aula, porque estas obras em movimento têm que ser vistas em movimento. Então o vídeo será o meio correto de nós apreciarmos este tipo de obra. Vamos lá, a arte cinética busca romper com a condição estática da pintura ou da escultura. Ela apresenta a obra como um objeto móvel, que não apenas representa o movimento, mas está ela mesma em movimento. Então vamos a este vídeo rápido com 7 exemplos impressionantes de arte cinética.
Alunos, então, deste modo fechamos esta aula e chamo a atenção para a enorme riqueza dessa arte que caminha em direção à ciência, à engenharia e faz parte desse contexto moderno de enorme multiplicidade e liberdade e variedade expressiva que ainda exploraremos antes do fim do ano.